Ok, estamos em vivo com uma nova sessão, primeira vez no português de Falando com Poetas, uma série que faço normalmente em inglês, mas todas as línguas de Poetry Channel são disponíveis. Ah, agora é meu caríssimo amigo e poeta Edson Cruz, que mora no São Paulo, mas ele é de Bahia. Bahia. Oh, Bahia. Ok. Edson, nós falaremos de seu novo livro, Negrura. Ok. Edson, bem-vindo. Oh, obrigado, Indra. Um prazer estar nesse canal multilingüe. Perfeito, É, perfeito. Não, eu leio Negrura, é um livro maravilhoso por diversas razões. Uma das razões é a ligação entre o livro de poemas e a história, entre as atitudes que temos ante ah, sim, as raças, não? É um livro com muitas sugestões interessantes e um diálogo no livro também. Você pode falar um pouco sobre a proposta do livro? Você pode ensinar uma sim. exemplo? Obrigado. Deixa eu... Aqui, Negrura é o meu terceiro livro pela editora Cotter, uma editora de Curitiba, aqui do Brasil. E é o meu sexto livro de poemas. Além dos livros de poemas, eu tenho um livro em prosa, que é uma prosa fractal. Tem uma adaptação do Mahabharata Tá bom? para o português, um projeto quase impossível de ser realizado. E este livro, o Negrura, é um livro que vem fazer talvez uma inflexão na minha poesia. É o meu sexto livro, né, como eu disse, e o quinto livro, o livro anterior a esse, que chama-se Pandemônio, foi um livro que eu escrevi em plena pandemia, né? Uhum. E, e os poemas do Pandemônio dialogam com a pandemia que estávamos vivenciando e, Uhum. ao mesmo tempo, o pandemônio político que estávamos vivenciando no Brasil até 2022, né? Até a saída do ex-presidente, um fascista de extrema direita do poder. Nesse processo dos últimos 4 anos, eu venho refletindo muito e estudando a minha própria história, né? Minha história pessoal. Eu sou do Nordeste do Brasil, né? Que é uma região que sempre foi uma das mais pobres, né? Materialmente, do Brasil. E uma característica dessa região, até algumas décadas atrás, é que as pessoas migravam para o sul do Brasil, para as regiões, para as cidades economicamente melhor favorecidas, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. Uhum. E é uma região de
eminentemente de pessoas negras ou mestiças, né? Miscigenadas, como se gosta de dizer aqui no Brasil. O Brasil é um país com a maioria de sua população negra, e, e a maioria dessa população é alijada dos bens públicos, sofre preconceito, discriminação, perseguição política, policial e econômica, né? E E, negrura, a palavra negrura, que quer isso. dizer exatamente? É a condição, é a minha observação da minha própria condição de negro, a minha negrura que salta aos olhos sem eu precisar dizer nada. Então, só o fato de eu andar ou entrar em alguns lugares sem precisar falar, independente de como eu estou vestido, o que salta à primeira vista para as pessoas é o fato de eu ser negro. E isso, em vários momentos da minha vida, isso me marcou sutilmente, né? A reação das pessoas, a, a ausência de possibilidades, de estudo, de trabalho, são questões que cada negro brasileiro vivencia de uma forma, né? Hum. E articula também existencialmente de determinadas maneiras para poder sobreviver. E eu tive o meu processo, né? Dentro disso, porque eu vim muito cedo para São Paulo, né? São Paulo é uma cidade grande, economicamente poderosa no Brasil, uma cidade que recebeu muitos imigrantes, tanto do Brasil quanto de outros países, migração italiana, por exemplo, japonesa. Então, um estado, uma cidade, a cidade tem o mesmo nome do estado, São Paulo, que camufla um pouco essa questão da negritude, né, do ser negro, do racismo, né, do racismo estrutural que existe aqui no Brasil, justamente por conta dessa relação com várias tendências migratórias que o Estado e a cidade abraçou. Por conta disso, e também por conta do período da minha formação que eu vivenciei sobre um regime militar, né? No Brasil tivemos um golpe militar em 1964. Eu nasci em 59, então eu tinha 5 anos, e dos 5 anos até os 15 anos, 16, 17, que é a minha formação, né? Eu passei por esse período, um período que o sistema educacional mudou muito, foi readaptado pelos militares, pelos interesses econômicos outros, e isso afetou o desenvolvimento, a consciência política, o aprendizado de mundo, visão de mundo, a percepção das ideologias, tudo isso foi matizado, assim, foi difícil de quem não teve determinadas experiências ou não estudou em determinados locais, de perceber o que estava acontecendo, né? Então, eu vivenciei isso e, de certa forma,
levei muito tempo para perceber o que estava acontecendo, tanto socialmente no país, quanto o que acontecia comigo mesmo, na minha família, né? Uma família muito pobre. Mm. É, Se, se, consciência, lo pois, siento. Se puede decir que teu livro é um livro autobiográfico pessoal e ao mesmo tempo um livro autobiográfico nacional ou cultural do Brasil com respeito à migração, com respeito às atitudes contra a negrura. Um, é, é interessante o livro porque você tem um diálogo com outras figuras da história, por exemplo, Franz Fanon com M. Césaire, o conceito de negritude que M. Césaire popularizou, não? sim, 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 Etc. Então, é um livro, ao mesmo tempo, de poemas discretos, individuais, e uma conversa com a história da sim, poesia e da história real, sim. sangre e de dificuldades. Então, é muito interessante. Mas você pode identificar dois ou três poemas do livro para compartilhar agora com Sim. os leitores? Então, o que você disse tem a ver, é algo pessoal que diz da minha vivência pessoal e da minha tomada de consciência pessoal, né, da minha negritude aqui no Brasil, que é diferente da tomada de consciência de um negro americano ou um negro angolano. Aqui o Brasil tem uma característica é, sociopolítica muito particular, né? Mm, E o racismo aqui é estrutural de uma forma que às vezes não se observa. Acho que quem é estrangeiro, quem passeia pelo país, acho que com esse olhar de fora percebe com maior clareza, né? Como funciona os esquemas de racismo estrutural. E quem está dentro, às vezes, não percebe tanto, a não ser que você esteja já na periferia, já alijado dos grandes centros, que aí a perseguição é sistemática, né? Pela polícia, a mm, pobreza. mm, mm. Bom, mas Io, sim, no, no, e ao mesmo tempo a ideia no estrangeiro que Brasil superou o problema do racismo. não, No, no, então, eu repito a sim, publicidade que sim, sim, se sim. escuta, não? Isso é um mito, né? Muito. É um mito, uma publicidade e que muitos brasileiros compraram essa publicidade, esse mito, inclusive negros, né? Também acham que aqui no Brasil não tem racismo, né? Mas isso é mito. O racismo daqui é cruel, né? Porque justamente porque ele é mais sutil, né? A- Aqui não tem apartheid, por exemplo, Mm, mm, sistemático como teve na África do Sul, mas tem um apartheid que a 99% da população que está na periferia é negra, negra e pobre. Então é um tipo de apartheid social, né? Bom, então tem poemas delicados que dialogam com a minha própria trajetória enquanto poeta e observação do que seria o fazer poético da poiesis. Eu estudei letras, eu estudei música, eu tive acesso à informação, à leitura, né? E, e esse processo de leitura me ajudou no meu processo também de conscientização da minha própria condição enquanto negro. Então, por isso que, como você bem observou, o livro tem esse diálogo com as minhas leituras também, né? Com, com autores que me fizeram refletir sobre a minha própria condição de negro, né?
E também com pinturas, não? Com imagens. Imagens, Não somente os textos, mas com a pintura da história, a depicção da negrura, da negritude, não? é verdade, Diferentes. é Bom, verdade. É verdade. adiante. Ok. Então tem, vou ler um poema que é Oh, bem sintético. Edson, perdão, uma questão. Você tem uma pequena luz que você pode pôr na imagem um pouco escura. Ah, Você tenho tem, sim, sim. tenho. Eu tenho que buscar, Ah, não, não? tá bom. Não, não, eu posso ver você, somente que é um pouco escuro. É, tenho que pegar no outro quarto uma luminária para Tá, colocar. tá Tá, bom, tudo bem. continue, siga. É que tá começando a escurecer aqui, vai chover, Ah, ok, sim, então sim. realmente está escuro. Mas, por exemplo, esse poema que chama-se Negror, Ok. é um poema que eu dialogo um pouco com haikai, né? São esses poemas sintéticos, poesia japonesa, né? Mas trazendo para essa percepção, essa revelação, né? Da minha própria negrura. Então chama-se Negror, Zunido de cigarras, infância estourando meus tímpanos, o horror. Então, o poema é só isso, né? Hum, O, 3 versos. na realidade, tem 4 Quatro versos. versos. Zunido de cigarras é um verso, que é o som, né, da cigarra. Infância estourando meus tímpanos, né? Então, esse zunido da cigarra me remete à minha infância, Hum, a infância que dói, né? Que dói os ouvidos, dói o meu ser. E aí a revelação, o horror, horror, sim, o sim. horror. É, um outro poema chama-se Coffea Arábica, que é o nome científico do café, né? Café é Confere. muito popular no Brasil, né? Toma-se café por qualquer motivo, né? Hum, Então o poema é assim: Coffea Arábica, passar todas as manhãs no coador branco da memória o pó eurocêntrico da história, escoar o líquido negro e inalar aquele aroma de mouros insurgentes. Você fala aí com muros, no sentido também de muros de los que escapan, ¿no? Atrás, a esclavidão, ¿no? Sim, sim, Muros, sim. sí, sí, Aqueles que é, aqueles negros que se rebelaram, né? sí, exacto. Insurgentes, no sentido de que Insurgentes. eles tomaram cidades, eles não foram só tomados, eles também tomaram culturas, né? Eles foram temidos, né? Então, ao mesmo tempo que eu passo no coador branco, como a gente passa um café, o Ujú, pó negro, né, do café mm, tem que ser escoado, normalmente num coador que é branco, mas esse pó é o pó eurocêntrico da história, né? É o que está na minha memória. Toda a minha formação é uma formação eurocêntrica. exacto. Mesmo eu sendo brasileiro, afrodescendente, eu tive que passar pelo eurocentrismo para Primero, perceber que, sí, sí. primeiro, exatamente, para chegar nos meus antepassados, ou em outras culturas, ou até nas culturas ameríndias que estão próximas aqui de mim, mas que eu também não enxergava, não via, justamente porque estava cooptado, né, pelo esse olhar eurocêntrico. Un desafío es como
que o branco que passa também por o, o visão eurocêntrico da história, como que aquele branco pode É. estudar de novo Tchu! outro há 50 anos ou 60 anos, não? Já adulto, É difícil. como mudar, não? A percepção. É, E é, adiante. é muito, não, não é fácil. E no meu caso também, eu entrei na universidade, já tinha uma certa idade, né? Então, para mim também teve esse processo de, de criar a minha consciência, o meu eu, né? A minha subjetividade, a minha percepção de homem negro também foi, eu já era adulto, né? Não foi fácil, né? Porque justamente o que diz o Frantz Fanon, né? Por isso que eu dialogo bastante com ele, é para poder sobreviver, eu tive que botar uma máscara branca, né? O sorrisinho, o sorriso green chegava antes, tinha que chegar antes. Uma forma de seduzir, de trazer, ou de não sofrer tanto, né? De não levar tantas chicotadas. Este é muito interessante do teu livro, porque ao mesmo tempo é um convite para ler a Frantz Fanon, para ler aos outros ah, com eles Isso, você tem esse diálogo, é muito bom. O isso. livro é disponível no Amazon ou outros Sim, mercados sim, internacionais? Ok, tá bom. sim. Na Amazon, no site da Cotter Editorial, né? Que é fácil de chegar, também é só escrever Cotter com dois T's. E nas as livrarias virtuais aqui do Brasil, todas elas ele está pelo menos registrado lá e depois é só fazer o pedido. Bom. Ah, eu convido você a ler mais do livro e fala também da periferia e o centro. Existe um centro da poesia brasileira e existe uma periferia da brasileira. E como entrar ao centro, é importante entrar ao centro ou você pode Hum. viver tranquilamente a periferia sem problemas Boa de pergunta. identidade? Boa, Adiante. boa, boa pergunta. Bom, é uma questão complexa, mas a minha formação foi toda no centro, vamos dizer assim, né? Eu estudei na USP, que é a universidade, uma das principais universidades do Brasil. Sempre morei em bairros, sempre não, a maior parte, né, da minha vida estava em bairros mais centrais. Só mais para a infância, para os primeiros anos, que eu estava literalmente na periferia. Mas depois não, depois vim para os bairros mais centrais. E o meu contato com a poesia foi a partir dos poetas canônicos, vamos dizer assim, né? São os poetas que são centrais tanto na cultura brasileira quanto no mundo, né? Então, em língua portuguesa, Carlos Drummond de Andrade, os poetas concretos, porque eu moro em São Paulo, então tive contatos com a poesia feita aqui, Mário de Andrade, Oswald de Andrade. Depois você vai ampliando, mas sempre nessa toada da poesia ou dos escritores que são canônicos, que são lidos, que têm fortuna crítica, né? Até chegar num autor negro, demorou muito, né? Hum, hum. Tem o Machado de Assis, mas o Machado de Assis, por muito tempo, nem imaginava que ele fosse negro. Ele é estudado aqui nas universidades, cai no vestibular, tal, mas essa característica de ele ter sido um autor negro não vem muito à baila, porque ele mesmo também, né, negociou isso de várias formas,
a negritude dele não salta, assim, ele não se colocou, não se posicionou. E aí, quando a gente se conheceu, eu e você, Indra, por exemplo, 10, 15 anos atrás, aqui em São Paulo estava acontecendo um boom da poesia periférica, ou Mm, mm. dos eventos de poetry, spoken, Spoken word, sim. spoken word, nos bairros periféricos de São Paulo, né? E esse é um movimento que vem de uns 20 anos, talvez, 20, 25, e que criou consistência, chegou em, em grandes editoras ou médias editoras, já está sendo estudado, inclusive, nas universidades, teses de mestrado, doutorado, e isso deu uma potência e uma força para esses autores que estavam na periferia, né? Justamente porque publicavam às próprias custas, Mm. criavam suas próprias editoras, porque eles não tinham acesso a grandes editoras, não eram lidos, né? Então, começaram a circular nas periferias, só que hoje a cena, o ambiente é outro, mudou consideravelmente, né? Então, em algum momento, talvez vários autores da periferia, ou que moram na periferia, começaram a produzir na periferia, desejavam estar nas editoras centrais, vamos dizer assim, né? Vários conseguiram, já estão, mas vários nem precisam mais disso, porque já tem a sua audiência, os seus leitores, o seu círculo comercial, editorial, já funciona a partir das próprias periferias, né? Agora, é claro que isso muda um pouco a enunciação, né? Mm. De, da poesia, do poema, de quem está falando, né? Do eu lírico. Não só a temática, né? A temática da vivência, de você estar à margem, o que você sofre estando à margem, mas a própria enunciação de como dizer, de quem está dizendo, né? Então, isso é notório, tem uma produção já notória assim, de poesia, não só de poesia, de contos, de romances também. É isso. Esto de avance, você, nós podemos falar de um avance na cultura brasileira poética, no sentido que estes poetas negros da periferia agora estão editados no centro, nos editoriais do centro. Podemos falar de um país, Brasil, finalmente que tem muitos problemas, sí, sigue teniendo aqueles problemas de racismo, de violência, etc. Mas as condições de vida são melhores agora em 2023 em comparação a quando você nasceu em 59 e a diferença das condições da vida durante a ditadura dos 60, 70. Pero, finalmente, poesía sirve para este avance social, se você pode falar de... Eu sempre penso na utilidade do poema, não? No, a luta social, a luta política. E finalmente eu sigo escrevendo os poemas com política adentro, mas algumas vezes, ao menos aqui, eu tenho que lutar contra os poetas e os editores que pensam que o poema deve
não deve, não, ter este tema da política ou da Ah, sim, teu, entendi, tua entendi. opinião. Yeah. É, é, não, a gente sempre tem a tendência de achar que o presente é um pouco melhor do que foi o passado, né? Mm, mm, Talvez materialmente, sim, mm. talvez para mim, para minha família, sim, mas eu não me atrevo a generalizar isso, né, para a população negra em geral. A população que ainda está na periferia, nas favelas, eu acho que eh, nada efetivamente mudou, né? Algumas oportunidades, sim, né? Você dá esse salto, né? Muitos deram, estão dando. A gente percebe uma mudança que a gente pode chamar de um certo avanço, se você pensar, por exemplo, na política de cotas, né, que o Brasil colocou em vigência a partir do governo Lula, né, dos governos anteriores, e isso mudou um pouco o ambiente mesmo, porque a gente percebe temas que estão sendo trazidos, né, para reflexão, temas e autores que viraram teses de mestrado, de doutorado, pós-doutorado, e professores negros com mestrado, com doutorado e pós-doutorado, dando aula nas grandes universidades. A presença de negros e de periféricos nas salas de aula, isso é Mm, mm, notório, né? Eu ainda continuo em sala de aula, então percebo isso. E a exigência de, de outras referências, tanto de literárias, então, que uma pressão para a mudança do cânone literário, vamos dizer assim, e isso é um avanço, isso é muito bom, mas isso ainda está em processo, né? Isso ainda está acontecendo, mas já é muito bom, né? Já é algo notório e muito diferente. e sempre para cada avanço há também o perigo de um passo atrás, não? Uma A reação, né? Para cada avanço tem a reação reação, reação. é, contrária. Você tem um poema Urbanitude e Lima Barreto. Não sei se estes, aqueles você pode ah, ajudar-me. Esse é ler o poema Lima Barreto Sim, sim. e conta, fala um pouco sobre o título, o significado de Lima Barreto. Ah, sim. Então, Lima Barreto foi um autor brasileiro. um- é, não sei se ele era carioca, mas ele morou muito tempo viveu, acho que era carioca, assim, no Rio de Janeiro. Um autor negro que escreveu muita coisa, tanto para jornal quanto romance, e que tem uma história de vida incrível, assim, foi internado várias vezes, Hum, tem a questão do alcoolismo, mas era genial. E é um autor que está sendo talvez super valorizado, mais lido, né? Nos últimos 10 anos. Então, é uma, por isso que o poema reflete a minha leitura também, o meu contato com os textos. Ele tem, acho que umas duas biografias já que foram feitas sobre a vida dele, uma pela Companhia das Letras, que é talvez a principal editora brasileira, trabalho magnífico, e é um cara que sofreu, né? Sofreu na pele, hum, embora genial, vivenciou essa uma sociedade num determinado momento que era muito refratária, né? hum, Então, o poema fala assim: Lima Barreto emerge
do cemitério dos vivos direto para o túmulo dos acontecimentos cotidianos. Desviando-se dos vitoriosos, brada a inelutável que teima em persegui-lo pelos bairros. Nunca amei e nunca fui amado, mas é no futuro que a existência do verdadeiro homem se consagra. Então, é uma figura que... Isso é uma frase textual dele, que sempre Ok. disse que nunca tinha amado e nunca foi amado por ninguém, né? E ele foi internado várias vezes num manicômio que ele chamava de cemitério dos vivos. Ah, E aí, às vezes que ele saía do, do manicômio, ele jocosamente, fazendo piada da sua própria condição, ele dizia que ele estava indo para o túmulo dos acontecimentos cotidianos, que era a vida cotidiana das pessoas, que na realidade as pessoas estavam mortas, viviam como zumbis, né? é incrível como um poema pode ser uma assembleia de fatos, poesia diretamente da vida, da história. E o poeta arregla os fatos para criar o poema, mas o poema não sai necessariamente de inspiração, como, não, é uma espécie de investigação, pesquisa não Sim, literária. sim, 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 sim. Tá, você Eu, faz eu, isso muito bom. eu sou partidário de que fazer poético, a escrita literária, tem, acho que, um componente sim, de inspiração, mas é muito pequeno. Sim, sim, sim. A maior parte é a transpiração, é o Trans, trabalho, trabalho, exato. trabalho com as palavras, trabalho árduo, né? Bom, todos os poemas têm interesse para mim, mas ah, ah, por alguma razão eu vou que você lê também. Bom, você pode decidir-me. Urbanitude, Assim, página urba, 21. isso, urbanitude. É, ondular com a pantera de Hilke nesta jaula flexível e invisível. De tanto esquadrinhá-la com os meus passos, torná-la a única casa habitável e possível. Hum. É um poema filosófico, ah, um breve poema, mas você fala de Rilke, este jaula é flexível, invisível. É muito interessante essa imagem. Sim. E a única casa habitável é possível. Fala-nos na prosa, se você quer, que é a única casa Ah, do poema. o poema dialoga com essa urbanidade, né? Uhum, Esse fato de que nós, homens brancos e negros, que matamos e dizimamos os povos originários do Brasil, e também estamos matando e dizimando as nossas florestas, uhum, nós aprendemos e só conseguimos viver na cidade, na metrópole. Então, ela se tornou, ela é uma jaula, nem tanto invisível, né? Tem metrópoles que são verdadeiras jaulas de cimento, visíveis a olho nu. E aí, de tanto a gente caminhar, viver, estudar nessa jaula, ela se torna, como a Pantera, o poema do Rilke, né? Que ele ficava lá no jardim zoológico, observando a pantera dentro da jaula que caminhava de um lado para outro, né? E ele ficou horas observando até poder pegar a essência dela, o movimento dela
o poema que ele escreveu, um belo poema que chama-se A Pantera. Essa pantera dentro da gente, o homem urbano, a gente perde. Essa parte. Ela, né, a jaula se tornou a casa possível e eu já não tenho aquele andar de uma pantera que, se bobear, ela sai. E ela não consegue ficar ali muito tempo. Eu tô sempre, acabo me relaxando, confortável, né? E aí, Sì, in una cidade de ausências, não? A mata não existe, os animais desapareceram. sim, sim. Isso. E como E, e, São a- Paulo, e aí, não, e aí é, a ausência, esse buraco fica em nós também, né? Porque nós também somos animais. exato, exato. Animais que perderam nossa, ah, nossa ligação com os outros animais e outros. É uma tragédia da nossa humanidade, não? Sim. Estamos, e você, como poeta, você está assinalando esta realidade. Um, não vamos a discutir, falar do teu livro esta vez, mas eu gostaria que convidar você a escolher alguns outros poemas para Sim, compartilhar, para cerrar esta sessão, ok? do primeiro de vários que eu acho Que faremos, né? faremos no É. futuro. Deixa eu ver aqui. Bom, tem várias possibilidades. O livro também dialoga com a questão da língua, né? A língua portuguesa Muito bom. e da colonização, né? Sofrida pelo Brasil, né? Pelos portugueses, essa lusofonia. Então, tem dois poemas, um deles um pouco mais longo e outro um pouco mais curto. Vou ler o Lusofonia. Lusofonia. Ainda há muitos corpos insepultos, muitas vozes com gargantas decepadas, tantas marcas tatuadas ainda em brasa, quantas frátrias fraturadas em nome da pátria, tantas línguas encobertas, tantos ataques e sotaques, e sempre a mesma dicção de aporia, a camuflar, soterrar, degenerar, com seu perfume de flor vulgar, a última do lácio a nos embriagar, a afasia, com seus acentos, seus desacordos ortográficos e sua oceânica pretensão de lusofonia. Você tem. Eu esqueci a palavra, no em espanhol é um cuchillo para entrar ao Uma, corpo, não? uma faca, Uma faca. um Poeta, punhal, poeta faca. Edson Cruz. poema punhal. Poema punhal, excelente. Mas eu penso, eu como eu nasci em Ceilão, não? A palavra que chega de Portugal, não? Sim, sim. Nós temos baila, baila é nossa música. Ah, Baila é sim. uma palavra que vem, que chega de Portugal. Temos Silvas e Pereiras, Sim, na sim, sim, sim. família muito Vo- comum. Vocês também foram tocados, né, Pela pela igreja e, a, e a faca, não? não, e pela oceânica pretensão, né, Da oceânica pretensão, exatamente. Não é dos portugueses. dos portugueses. Tem um outro poema na Sim, sequência, por, que é um poema composto
Inclusive, o seu Ceilão entra no poema, Ok. composto só pelas cidades e locais que Ah, Portugal... sim, sim, sim. E no outro livro, não? No, 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 Ele estava no outro livro, sim, e sim, sim. eu refiz e mudei o título, né? No outro livro chamava-se Lágrimas, nesse chama-se Ministério do Ultramar, Do ultramar. do Ok. ultramar, porque é incrível isso, tem ó, países que ainda têm um ministério, né? Sì, esse Ultramarino, concetto di ultramar è molto problematico, no? muito. No, Não, isso é revelador, né? Que a França, por exemplo, tem um ministro das questões ultramarinas, sì, sì, sì. ainda hoje, né? Ou seja, ainda tem na própria concepção de Estado a mentalidade colonizadora. Portugal também, né? E agora no Martinique, Patrick Chamoiseau tem um movimento de muitos intelectuais, escritores, etc., para mudar esse conceito de ultramar na língua francesa, na cultura francesa. Interessante. Depois eu posso compartilhar com você Ah, o, a ótimo, campanha que ele faz neste momento. ótimo, ótimo, Ok. ótimo. Ministério do Ultramar. Vamos lá. Ano bom, Arcila, Ormuz, Azamor, Celta, Flores, Agadir, Safim, Tanger, Acre, Angola, Mogador, Agus, Cabinda, Cabo Verde, Arguim, São Jorge da Mina, Fernando Pó, Costa do Ouro, Portuguesa, Baraim, Melinde, Santo Tomé de Milhapores, Solor, Guiné Portuguesa, Amboina, Socotorá, Quiloa, Santo Tomé e Príncipe, Ziguinchor, Fortaleza de São João Baptista de Ajudá, Macassar, Bioko, Paliacate, Coxim, Alcácer Seguer, Mombaça, Zanzibar, Ceilão, Laquedivas, Maldivas, Bassaim, Calecuti, Cananor, Chaú, Colão, Chittagong, Cranganor, Bombaim, Dadra e Nagaraveli, Nagapatinã, Diu, Goa, Hugli, Timor-Leste, Damão, Cisplatina, Mazulipatão, Malaca, Molucas, Flores, Surate, Mazagão, Mangalore, Moçambique, Ternate, Salsete, Lourenço Marques, Nova Colônia do Sacramento, Tutucude, Bandaraba, Cisplatina, Macau, Bante, Brasil, Mascate, Nagasaki, Portugal. Quanto de nossas lágrimas salgaram os mares em que navegastes? No inglês decimos a list poem, um poema que tem um grande listado mas finalmente Portugal, eu devo convidar o embaixador de Portugal para responder a teu, teu poema. Mas talvez Portugal está como França, como outros poderes imperiales. Não sei se no Portugal de hoje existe uma discussão de pagar para os danos ou não. Você sabe? Não, Não existe. não existe. Pode ter certeza que não existe. Ok, Portugal ele não quer ver, ele não quer olhar o seu passado colonial. Hoje, ok, ok. alguns negros escritores que moram lá, angolanos, por exemplo, eu escrevi até um texto sobre os livros dele, deu um branco agora o nome dele, mas ele fala isso, escreve crônicas, né? Como é que é o nome dele? Deu um branco agora. Mas ele revela isso, até o passaporte que ele tem, o passaporte tem uma marca, uma marcação, um passaporte B, para identificar que ele não é português de Portugal, que ele é um Ah, negro. ah, Então, Portugal não está afim de fazer essa discussão ainda, muito hum, menos de pagar, ressarcir danos. hum.
Não sabia de que tem dois passaportes, um distinto ao Eu Portugal. também não sabia, mas Hum, o dele tem uma marca, uma marca, não sei se ainda está, né? Se ainda está vigente, mas é muito provável, porque os textos dele são muito recentes. hum. Bom, devemos terminar com Ok? uma nota de esperança, não? Que E, todos os passaportes do mundo são um só. não, é que eu não precise de passaportes, Não né? precisa de passaporte. Exato, exato. Edson, é um grande prazer. Eu devo fazer uma questão mais sobre o teu trabalho, não somente como poeta, mas como editor, como Ah, sim, teu blog em Musa Rara. Você pode Muzahara. falar um pouco para os que veem este programa, podem buscar teus Certo. sites. Ok. Ok. Eu desenvolvo, na realidade, antes de começar a publicar, eu comecei a editar na internet, né? Hum, É, como criei um site que se tornou uma referência na internet para literatura, né? O site Cronópios. Durante muitos anos, né? Foi um site de referência e por conta disso eu conheci muitos autores e o meu próprio trabalho enquanto escritor e poeta amadureceu, né? E eu comecei a publicar por conta dessa experiência. Depois do site Cronópios, que hoje já não existe mais, eu criei o site Musahara, www.musahara.com.br. Meu trabalho sempre foi na internet possibilitar um diálogo ou dar espaço para que vários escritores que não estivessem nas grandes editoras ou nos grandes espaços centrais da literatura que pudessem apresentar os seus textos, mostrar os seus textos, mas sempre também com um trabalho de curadoria, de seleção, né? Não é um trabalho que estava aberto, não é um site que estava aberto para qualquer coisa, né? Para qualquer texto, né? Uma qualidade, uma busca, né? De alguma qualidade nos textos que entram. Então, é um site que está no ar ainda, é um pouco mais lento do que era o trabalho no Cronópios. Cronópios foi minha época combativa na hum. literatura, né? Era um trabalho diário de 6, 7 horas diárias, com entrevistas, entrando coisa nova, com TV, com lançamentos, trabalho mesmo de ativista literário na internet, né? Muzahara um pouco mais ralentado esse trabalho, né? E eu tenho um Instagram também, que é onde eu estou projetando ali os meus trabalhos como é, ofi- ofi- o- d- possibilitando, né, dando oficinas, dialogando com novos autores ou quem está querendo desenvolver uma pegada poética, trabalhar um primeiro livro ou aprender um pouco sobre as questões da poesia, que é o Poéticas da Escrita, poéticas.da.escrita no Instagram, né? Muito Boto bom. muitos textos lá e muitas trocas e eu ofereço alguns cursos lá também. Verdadeiramente excelente esse trabalho. Eu sigo você no Musarara e também no Instagram e eu convido a todos um, que encontram este programa de buscar o nome de Edson Cruz, de buscar Musarara na internet, de buscar Edson Cruz na Instagram. E bom, muito obrigado, Edson, por Ó, esta conversação. E nós seguimos, não? Sempre sim, 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 sim. Muito programa. obrigado. Obrigado. Eu agradeço pelo convite, pela generosidade aí. Não, E
vamos continuar trocando, Exacto, exacto. né? Há muito mais para falar da negrura. Convido a todos a buscar o livro na internet, no site da Amazon ou outros sites. Site da Cota mesmo, a editorial que publicou o livro. Muito obrigado, caro amigo. Oh, Hasta la próxima, ok? até. Hasta Hasta la pronto. vista. Hasta la vista. Ok, ok. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, hein? Até Obrigado. logo.